plásticas. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos aqui, depois de tantos anos, levando a paz, a compreensão, o entendimento do que de fato acontece e explicado pela doutrina espírita. Por que isso? Porque a doutrina espírita não tem a pretensão absolutamente de que todos nós sejamos espíritas para se salvar. Isso foi um ensinamento que veio ao longo dos séculos. Então, realmente, as pessoas criaram na cabeça que essa religião é que salva, aquela outra religião é que salva, a minha que é boa, a sua não é. E, curiosamente, quando os espíritos se comunicaram, houve uma pergunta. E essa pergunta foi, então, a pergunta 982, objeto de muita surpresa com a resposta. Quando perguntaram, é necessário que a gente seja espírita para estar bem após a nossa morte? E a resposta foi espantosa, registrada, obviamente, pelo Sr. Allan Kardec, que a colocou em O Livro dos Espíritos, e que diz o seguinte: não, isso seria um absurdo, tem muita gente que não teve a oportunidade de esclarecer. Não é o fato de se vincular a essa ou aquela religião. O que salva efetivamente é ser um homem de bem que ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Que se dedique também, quando possível, à caridade e ao perdão. Acabou. Qualquer que seja a religião que a pessoa siga. Essa é uma abertura de conhecimento, de crescimento no conhecimento, de tal forma que a gente não diz que somente nós, da nossa religião, é que nos vamos salvar. Porque Deus não sabia disso. Criou, então, milhões de pessoas vinculadas a outras religiões que não vão ser salvas. A doutrina espírita é mais humilde. Ela, então, coloca que o que salva realmente é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dentro dessa expressão, a gente ainda coloca a caridade, o perdão como exemplos. Mas não havia necessidade de se amar a Deus e amar ao próximo a si mesmo, tá bom. E isso é que Jesus veio nos ensinar. Então, esperamos fazer um programa que atenda também à razão. Por quê? O Sr. Allan Kardec colocou muitas frases em o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas é muito importante. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós não estamos com tanta evolução a vida no mundo nas ciências, não estamos naquele ponto de impingir, impor alguma coisa, principalmente princípios religiosos, a quem quer que seja. Não. Então, esse programa convida-os a raciocinarem, cada um dentro dos seus princípios de crença. Não são esses princípios que nos salvam, e sim a nossa atitude, ação. Tudo bem, Vec Miller? Graças a Deus, tudo bem, tudo ótimo. Sua mamãe que foi operada está bem? Está bem, graças a Deus, melhorando, se recuperando bem. Mas você ainda falou, né? Perfeito. Então, vamos lá, a sua parte, graças a Deus, sua mamãe está bem, depois da cirurgia. Perfeito. Alô, pessoal, o programa Espírita é exatamente às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, reprises aos sábados às 15 horas e terças-feiras às 19 horas. Lembrando que o programa também é veiculado na cidade de Três Rios e Paraíba do Sul. Dessas duas regiões vai aí o nosso abraço. E também vocês podem acessar o canal número 3 da TV Cidade de Três Rios. E vocês vão ver toda essa programação maravilhosa. E também aceitamos perguntas, reclamações e sugestões. Manda um e-mail para a gente, enfoquegeralpetrópolis,
gmail.com. E também pode ser visto pelo Facebook. Lá em cima, só escrever tudo junto, o que eu vou dizer. TV Cidade de Petrópolis. Pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Então, passamos agora à leitura. E essa Passos da página Vida. que nós escolhemos, Fekmil, é porque uma pessoa disse para mim o seguinte, na rua, comentando, me conhece há muito tempo, o programa tem um aspecto bom. Ele só ensina o que é bom, Que ensina ótimo. a paz. Ele não ensina a violência e luta contra a violência. Então, em virtude disso, eu repeti a página que ele achou bonito. Perfeito. Como é que a gente pode procurar a paz dentro de si mesmo? Si mesmo. Olha só que interessante. Perfeito. Vamos ao Então, texto. de Chico Xavier, Passos da Vida, tá certo? Espíritos diversos. Item 25. Se procuras a paz, ouvida as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixes na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Ouvida o laço menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que lhes enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Ouvida as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Ouvida o azedume e a incompreensão dos adversários, e esmera-te a conservar os amigos e irmãos que te apoiam as tarefas do dia a dia. Ouvida os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e tragédias da humanidade, e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos em que os homens hajam exaltado a sua natureza divina. Ouvida os fracassos que já te assediaram a existência, e escora-te nas esperanças e realizações com que diriges para o futuro. Ouvida as reminiscências amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se te erigiram na estrada, alguma vez por motivos de euforia e plenitude espirituais. Ouvida as dificuldades que te entravem a marcha, e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, ouvida todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos da luz. De Emmanuel. Sempre uma maravilha este nosso É irmão. uma página que nos dá muita reflexão, não é? Com certeza Porque que sim. tanta gente procura a paz na cabeça, às vezes as coisas aparentemente estão bem, com a família às vezes, mas sai de casa, a violência ali espera mais adiante, a insegurança, o medo. E, no entanto, não era para ser assim. Com certeza, A Terra não. nos dá tudo o que a gente precisa, mas a gente transforma nisso aí, na violência por causa das nossas imperfeições morais. E sobre essas imperfeições morais, a gente está enfatizando, nós estamos estudando o quê? Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, então o Sr. Allan Kardec ali colocou, foi uma coisa que ele julgou importante, em 3 partes. A primeira parte falando de Deus, as características, perispírito, que é a mesma coisa que corpo espiritual, etc. O que era isso? Enfim, a classificação dos espíritos que ele colocou, aquela informação que todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, todos nós seremos um dia perfeito. Como? Com muito sofrimento, com sofrimentos inenarráveis, sim, mas pode-se fazer também
simplesmente nos transformando em homens de bem e Sim. fazer esse caminho muito mais rápido. Perfeito. Mas Perfeito nunca isso. Deus criaria alguém para mandar eternamente para o inferno. Deus não sabe o presente, passado e futuro. Então, para que criou alguém que você vai mais tarde saber que ele vai para o inferno eterno? E, se é eterno, a justiça não existe, porque ele errou temporariamente, por pior que seja o erro, né? Então, na verdade, não é assim. Tanto é que, vejamos num exemplo que me ocorreu agora. Quando houve a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu quando ele deixou o corpo? Uma das coisas que ele foi ao encontro, segundo a doutrina espírita nos mostra, foi que a encontro de Judas Iscariotes, que estava naquele estado, numa situação né, difícil, de desespero. E ali a gente vê que Jesus não ia ali para zombar dele, mas Não, não, pelo contrário. foi ali para ajudá-lo, para ele se arrependeu barbaramente. Isso. E Jesus está vendo que não, que realmente tudo é possível. E então a justiça divina castiga, mas também premia. Bom, então vamos às nossas As perguntas. Por isso é muito importante, sempre vamos enfatizar as leis morais. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ela está na segunda parte. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, que sai de 501 perguntas para 1019 perguntas, ela sai da segunda parte para a terceira parte. Mas é a única que permanece intocada, Intacta, tá? exato. Separado. Por quê? Porque o importante para a nossa salvação é o que está ali, nas leis morais, que o Espiritismo não tem rituais, não tem sacramentos, não tem mandamentos, não tem imposições, não tem um corpo sacerdotal, nada. Depende de cada um de nós. Mas, para isso, recomenda o estudo, a reflexão e, é claro, o comportamento ético-moral. Por isso, as leis morais não são dogmas, mas são leis de Deus. E elas acontecem, quer queiramos, quer não. Exato. Sempre nos ajudando. Sempre nos ajudando, para melhor, claro, né? Claro, lógico. Você indicando o caminho. Isso. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? E já fizemos a primeira e a segunda parte. Estamos na terceira e o título é Das Leis Morais. Tá? E estamos agora dentro dessa terceira parte no capítulo 5, Lei da Conservação. Então, vamos a um subtítulo. Antes de você falar alguma coisa, está atualizado isso? Lei de conservação? Mas com certeza, mais do que nunca. A lei de destruição também? Mas com certeza que sim, é Mas atualíssimo. que coisa curiosa. A lei de liberdade também? Com certeza que sim. Interessante, essas leis morais, naquela época em que as grandes instituições mantinham escravos, naquela época em que ninguém se preocupava com a destruição, ninguém se preocupava com a conservação dos bens terrestres. A única e primeira doutrina a falar nisso, desculpem, mas eu tenho que elogiar aquilo que é certo, foi a doutrina espírita. Exatamente. Perfeito. Ninguém se preocupou com a conservação e a destruição do planeta em 1857 Não. ou em 1860, Exato. quando foi a segunda edição. Mas a doutrina espírita já colocou ali a lei de conservação, tinha escravos, tinha também pessoas presas, etc. A lei de liberdade, a pessoa poder falar o que quer, pensar como quer. E, gente, então a doutrina espírita trouxe novidades que os homens só vieram a colocar tempos depois. Só no século XX, no princípio do século XX, é isso mesmo, no princípio do século XX é que nos Estados Unidos as mulheres adquiriram lá por 1900 e pouco, colocaram, as mulheres tiveram o direito de voto. De voto. Exato. Mas a lei de igualdade está lá em 1857. Eu não posso dizer que eu me sinto orgulhoso. Sim, fico orgulhoso disso, está na doutrina espírita, muito antes de toda a humanidade pensar e colocar no papel. Exato. Perfeito. Hoje em dia nós vemos instituições respeitabilíssimas, religiosas, correr atrás dessa verdade, até para manter a paz do planeta. E a manter a vida sobre ele também. Com certeza. Mas essa recomendação como lei moral já está colocada na Terra desde 1857. Exato. Reflita perfeito. sobre isso. Você Mas, também, com certeza. telespectador. Reflita sobre isso e veja que só uma coisa tão sublime poderia prever isso tantas décadas antes de acontecer. Perfeito. É pelo menos 150 anos, né? Pois é. Perfeito. Então vamos às primeiras perguntas. Então nós estamos no subtítulo
gozo dos bens terrenos, perfeito? Primeira pergunta, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? É claro que sim. É o direito de todos os homens e deveria ser mais ou menos distribuído igualmente. Mas, obviamente, que se a gente fazer essa distribuição igualmente pela força, não tem o mesmo valor. Porque cada um de nós está num estágio espiritual, mas também intelectual, digamos assim, no seu estágio. Tem gente muito avançada, capaz de ganhar condições para poder plantar grandes quantidades, e outras não. Então, há pessoas em todas as condições. A desigualdade natural acontece. E nós temos, através do trabalho, do amor, da compreensão, do entendimento, equilibrar isso aí, né? Perfeito. Então, as condições na Terra são as ideais. Deus não fez isso por acaso para nós. Na verdade, Ele deu as condições, mas também isso tem um motivo superior. Nós vamos abordar aqui várias vezes. Qual o motivo superior? É porque através de provas e expiações é que nós vamos adquirir esse estágio. Entendeu? Então, as condições na Terra são iguais, mas a forma de trabalho, tem pessoas mais inteligentes, porque já evoluíram mais até materialmente, então elas têm condições de ganhar a vida mais fácil do que outros que precisam ainda movimentar na Terra. Mas todos nós precisamos daquilo que a Terra produz, sem o que a gente também sai do ar. Com certeza. Então, nessa questão específica, nós precisamos usar esse direito de acordo com a nossa necessidade. Exato. E veja só, por exemplo, o homem agora, em pleno século XXI, está caminhando para outros astros. Já se fala até que chineses teriam feito a experiência de jogar sementes lá no polo da Lua para ver se germina. Na verdade, cada mundo está num estágio espiritual que lhe é próprio. Ele é próprio. Porque nós não temos seres desencarnados ao nosso lado, vivendo e acotovelando-se conosco, conforme nos ensina a doutrina espírita, porque cada um atrai os espíritos que quer para a sua presença, ou espíritos superiores ou espíritos inferiores, tornando, nesse caso, a casa da gente, ou o trabalho da gente, um verdadeiro inverno ou um verdadeiro paraíso. Perfeito. Então, tudo está, a Terra tem todas as condições para manter a vida. Agora, que vida? Depende do ser humano, e isso vai ser cobrado a cada um. Mais tarde. Então, exato. Perfeito, perfeito. Com que fim Deus criou atração e prazer no gozo dos bens materiais? Aí é o pulo do gato. Porque você só, para adquirir os bens materiais, você vai ter que trabalhar. Claro. E trabalhar e crescer. E como é que você faz isso, dado que numa vida você não consegue? É através da reencarnação, que também é uma lei. Claro. Você não tem como vir à Terra se não for através da encarnação, ou da reencarnação, melhor ainda. Isso. Então, é através da lei que Deus criou prazer para a gente ter a atração, por exemplo, pela comida ou por um bem material, pode ser até por um veículo, seja lá o que for, mas você, para conquistar aquilo, tem que ir em busca de outra lei. Perfeito. Ou através de outra lei, através do trabalho, mais bem remunerado, mais sacrificial. Então, tudo é uma perfeição no que Deus fez, embora a gente não valorize tanto como deveria valorizar. Perfeito. Então, Deus, nesse caso aí, Ele nos dá o meio para cumprir o que Ele nos enviou de acordo com a nossa necessidade. De acordo com a nossa necessidade, tá? E o estágio espiritual que nós encontramos. De acordo com cada indivíduo. Então, a necessidade de todos é se alimentar, mas não necessariamente só de alimento. Nós precisamos do alimento intelectual também. Sim, senão nós não caminhamos. Por que a Terra ficou tanto tempo parada? Simplesmente porque não havia chegado o momento. No passado, quando determinadas pessoas, hoje conhecidas, até a literatura nos mostra, que foram muito avançados em conhecimento, mas e daí faltavam outros conhecimentos. Então, nós hoje vemos, para mostrar uma das maiores inteligências de todos os tempos, foi pintor, foi tudo, mas e daí?
e tem quadros maravilhosos dele no mundo, mas além disso tem desenhos extraordinários, mas ele era sozinho. Uma inteligência naquela época não podia fazer nada. Exato. Então, cada um de nós está no estágio espiritual e as condições para ele sobreviver são diferentes, mas é a perfeição de Deus, que cada um só vai até onde lhe permita as condições materiais, mas também as condições intelectuais. E mais, principalmente o cumprimento das leis morais, porque senão ele vira um marginal e aí só cria problema. Claro. Mas como nós temos que fazer o primeiro intervalo, Perfeito. nós voltaremos em 1 minuto, até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, hoje abordando mais uma vez as leis morais. São tão importantes para a nossa salvação. Repetimos que o Sr. Allan Kardec, quando publicou a primeira e a segunda edição, tirou da segunda parte, passou para a terceira parte, mas sem mexer em nada, só mudou o título de segunda para terceira. Exato. Porque ele sabia que o restante das informações era importante, dada pelos espíritos, mas eram fundamentais o cumprimento das leis morais. Perfeito. Se você, meu irmão, espírita ou não, quer estar bem após o seu desencarne, eu vou repetir, espírita ou não, procure conhecer as leis morais que os espíritos ditaram e cumpra-as. Não tem castigo se você não cumprir, apenas você vai estacionar no tempo e no espaço. No espaço. Perfeito. Então vamos para a terceira pergunta. Então, os bens da terra foram criados para que os tenhamos com duplo objetivo, seu Gama? Claro, foram criados com duplo objetivo e exatamente isso é que é o importante, porque o duplo objetivo é exatamente alcançar o quê? A nossa perfeição. Então nós somos criados, olha só, simples e ignorantes, e esse simples e ignorante está em muitas perguntas, viu, Vecmir? Ah, sim. 115, 121, 133, 162, 633, 2006, 1006, vai por aí afora. Então, Isso. muitas perguntas estão colocadas lá que o espírito foi criado simples e ignorante. Porém, tem uma pergunta que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que é a 132. Você pode até lê-la para nós aí, mas primeiro eu vou devagar um pouco sobre ela, depois você lê. Perfeito. Em que ele diz, então, nós somos criados simples e ignorantes, porém, tem um porém, destinados à perfeição. Então aí, isso aqui é o importante, é como se brinca, às vezes, é o pulo do gato. Por quê? Porque se nós somos destinados à perfeição, a gente consegue imaginar bandidos convivendo e como que ele chega à condição de espírito perfeito? Através da reencarnação. Claro. Uma coisa está vinculada à outra. Ninguém se aperfeiçoa numa vida só. Imaginemos, meu irmão, a pessoa, o espírito que reencarna e morre antes de um ano.
que ele fez para progredir? Absolutamente nada. E vai reencarnar, peraí, aí é a reencarnação, é exatamente o que nós dizemos. Vai reencarnar, porque não tem outra resposta. Agora, digamos que ele viveu mais alguns anos, com 6 anos morreu, está na mesma. Em 6 anos ele não fez nada ainda. Né? Por outro lado, e aquele outro que nasceu com defeitos? Como é que fica? Então, é uma coisa inexplicável. Ele vai ser salvo? Perfeito, perfeito. Mas não pode, ele não fez nada de bem, também não fez nada de mal com 6 anos. Mas morreu aos 6 anos, então tem que ter uma explicação lógica, só dentro da reencarnação, nos moldes que a doutrina espírita nos indica, quer dizer, é um caminho para frente e para o alto. Perfeito, tá? perfeito. É isso. Então, da mesma maneira, imagina aquele homem que nunca ouviu falar de Jesus, porque mora em outro país, sujeito a outra religião, e recebe essa informação. Então, a gente olha, pura e simplesmente, lamenta, mas vai ter uma oportunidade, mais cedo ou mais tarde, numa outra vida que ele vai reencarnar. Porque também nós, se formos consultar o nosso passado, já tivemos essa experiência. Você imagina só, é um diálogo que me ocorreu agora. Judas Iscariotes era discípulo de Jesus. Amava, viu que Jesus acompanhava, ensinava, mas de repente ele teve aquela ideia de que se ele tomasse providência seria mais rápida. Pelo menos ele se justificou assim, né? Para o crescimento. Mas, evidentemente, Jesus foi preso, em vez de ser aquela rapidez para ele crescer, pelo contrário, levaram-no para a cruz infamante e Jesus então foi crucificado. E aí, aquele homem de bem que Jesus escolheu agora não tem mais jeito? Como não tem? Claro que tem. Claro que tem. Deus não ia fazer uma coisa dessa. E se Jesus sabia que ele ia passar por aquilo como os textos bíblicos nos indicam, entendeu? E o próprio Jesus disse, e numa certa oportunidade, né, vai falar, sou eu, mestre, aqui, tu dizes, quer dizer, afirmou, Jesus diretamente, você mesmo afirmou. Então, se analisarmos bem, ele se salvou, sim, séculos depois, muitos séculos até, que ele teve uma outra oportunidade de reencarnar e foi quitar as suas dívidas. Isso nos ensina a doutrina espírita. Ou então ele estaria eternamente no inferno. E Deus não seria justo. Claro. Nem porque Deus julga pela intenção. A intenção dele, teoricamente, foi essa a desculpa que ele deu, ainda seria boa. Claro. Ele não queria o dinheiro. Ele já viu que o dinheiro não era importante, mas levar a doutrina que ele queria daquela maneira. Exatamente. Essa é a explicação que ele mesmo deu. E, no entanto, não foi assim. Tanto é que Jesus, após a morte, se encaminhou e foi apaziguá-lo no desespero que ele estava. Caiu, como diz atualmente, caiu a ficha da bobagem que tinha feito, não é isso? Mas voltando aqui, o senhor me disse a respeito da pergunta 132. A pergunta é o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Sabe o que o livro diz? Aliás, os espíritos nos dizem, diz assim: Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Repara o verbo, impõe. Exatamente. Ele não é concedeu de graça, não. Não, impõe. Exatamente. Continua a leitura. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, eu gostaria que você enfatizasse esse trecho aqui. Posso mostrar? Pode. Qual é? Aqui, lá em cima, lá em cima. Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de chegar à perfeição. Tá? Para uns é expiação, para outros é perfeição. Então, Deus fez isso por quê? Tá? Porque nós fomos criados para chegarmos à condição de espíritos puros. Então, não é para poder gozar a vida, é um caminho, lento, claro, que a gente faz. Exato, perfeitamente. E aí é exatamente... Acaba virando uma missão isso, não é uma missão nossa, através do nosso trabalho evoluir. Para uns resgate, para a maioria missão. Missão, perfeito. Tá? Até o resgate, de certa forma olhada, é uma forma de
de resgatar. Também é uma missão a cumprir. Perfeito. Um criminoso que é preso cumprindo uma pena está cumprindo uma missão dele, agora obrigação dele, indiretamente uma missão. Bom, exato. E aí voltamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 10. Olha que interessante que se trata. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então veja, Vecmília, que beleza. Em um dos livros, você poderá depois dizer o nome do livro, porque é para mostrar que ele conhece e conhece bem. Então acontece, nós tivemos um senador romano, né? Públio Lentulus. Bom, ele fez maldades durante a encarnação. Como é que a encarnação seguinte dele foi como? Foi como escravo, 50 anos depois. Então, escravo Nestório, com o nome de Nestório. Sofreu muito, etc. Então, nós passamos por muitos estágios na vida. A escolha é nossa, mas a justiça divina há de se fazer de qualquer maneira. Pois é. Só mais um pedacinho aqui do Evangelho, capítulo 16, seu Gama, sobre os bens da terra. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Para terceiros. Não Isso é uma maravilha. É, exatamente. Porque se você adquiriu pela força, não houve mérito. Se não houve mérito... Exatamente. E você não pode colher aquilo. Com mérito você pode usá-la e ajudá-lo, claro, mais ainda. E você, nesse intento, você evolui também, é isso, seu Gama? É isso, claro. Perfeito. E muito. Tá. E o pior é que racionalmente não tem outro caminho. Claro. Não tem. Se você olha e diz assim, mas com uma vida só, como é que Deus faz justiça? Nem Deus pode fazer justiça com uma vida... Ou então nós viramos bonecos. Não é o caso. Se nós vamos sobreviver perfeitamente coincidente, então, se nós vamos crescer espiritualmente, temos que estar livres. Livres. Uhum. Bonecos nós não podemos ser. Não, com certeza. Então, só tem um meio através de reencarnação. Os filósofos perceberam isso. Por isso, acharam a ideia da reencarnação sem conhecer a parte moral. Uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Basta ver que eles acreditavam na reencarnação. Com certeza. Foi para experimentar os homens que a natureza traçou limites aos gozos materiais? Ah, foi. Evidentemente, o gozo dos bens materiais foi traçado por causa de... Não tem outro jeito. Olha, imagina, por exemplo, nós podemos fazer o que quiser. Somos livres, o livre-arbítrio é respeitado. Mas imagina, se você não respeitar e partir por o uso das drogas, do álcool, do fumo, enfim, das drogas em geral, mais fortes ou menos fortes, você está se autodestruindo. Acabou aquela criação em Deus que sabia que ia dar em nada. Foi assim mesmo? Não. Ele usou mal o livre-arbítrio, vai responder através do sacrifício muito grande. Tá? Não tem outro jeito. Perfeito. Portanto, ela traçou os limites para o homem. Não quer cumprir, vai resgatar. Pois é. Então, nisso aí nós vemos exatamente uma coisa chamada tentação. Tentação. Ah, sim, a tentação de você ter. Por isso, então, são dois limites. O primeiro deles é você estar livre, tá? Para evoluir. Agora, a tentação está permanentemente ao seu lado. Porque a tentação é o único meio que Deus teve e não teria outro, ao nosso ver, até hoje não teria outro, a não ser violentando
o livre-arbítrio dele. do outro. Então, fora disso, não tem alternativa. Ele tem que realmente resgatar. Exato. Tá? E para isso a tentação está acompanhando o camarada a vida inteira, né? Perfeito. Então, Deus criou a tentação com o objetivo de desenvolver a nossa razão? Claro, evidente. A razão é de escolha. A opção é nossa. Agora o resultado não. Que maravilha. Olha, gente. É a doutrina espírita, quanto mais você analisa, mais você se apaixona. Me apaixona, exatamente. Perfeito. Vamos prosseguir. Assistimos hoje à tragédia do uso das drogas. Que devemos pensar de quem procura no excesso de todo gênero o requinte dos gozos? Bom, quem se dedica ao álcool, fumo, droga, especialmente as drogas nos últimos tempos, não só aquelas drogas mais primitivas, como fumo, por exemplo, que tem péssimos resultados, mas era uma coisa, acesso que era só tirar ali da natureza. Mas hoje, através da química, você conhece ainda outras drogas muito piores. Somos livres para usar. Mas vamos ter que pagar pelo resultado que usarmos. Que é um verdadeiro inferno dentro de nós. Nossa. Quantos se suicidam, quantos se morrem porque usaram drogas demais e morreram durante o estágio de droga. Então, somos livres para fazer o que quiser. Mas o que nós fizermos, vamos responder por ele. E perante a justiça divina. Tá? Não é daqui de baixo, mesmo não. que a pessoa se suicide antes de cometer qualquer erro, esse erro já é terrível, porque você está violentando a vida que Deus te deu. Mesmo que você tente fugir disso, de qualquer maneira, não consegue. Porque nós temos um órgão maravilhoso, São Paulo diz isso, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, né? 15. Versículo 43, 44, quando ele nos diz: assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Esse corpo aqui, gente, vai ser queimado, vai ser ou apodrecido, destruído. Acabou. Mas o corpo espiritual, São Paulo é que diz, versículo 50, lá em cima, diz: a carne e o sangue não vão para o céu. Não é isso que vai para o céu. O que vai para o céu é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, na época de Jesus, não podia ser dito, eles não tinham conhecimento. Mas é um corpo de energia que está eternamente vivo. É como um pendrive maravilhoso, né? Que grava tudo, bom e mal, não quer nem saber, ele grava tudo. E a qualquer época, a consciência, porque você mesmo que se julga, eu mesmo vou me julgar, você também, caro telespectador, você vai julgar os seus erros na plena consciência dos seus atos. Então a sua pena não será nem maior nem melhor. Você mesmo vai achá-la justa. Exatamente. Aí você vê. Perfeito, perfeito. Deste ponto de vista, o que ensina a doutrina sobre o denominado emprego da riqueza? Bem, eu pediria que aí você usasse o texto que eu separei, o capítulo 9 ou 10, né? Você que escolhe. Eu já o li aqui parte dele, né, seu Gama? Tudo bem, escolha aí o que você quiser. É o capítulo 9. Esse capítulo, então, eu não se pode servir 9, a Deus. Ou 9 ou 10. O 10 eu já o fiz, na pergunta terceira. Tá, então você pode fazer o 9 aí, só para entender. Isso. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Tá certo? Aqui está aberto na página. O meu também está. O seu também está? Tudo bem. Ok. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Repara, verdadeira propriedade. Ele tem outros bens, mas vamos lá. Exato. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real. Não tem. Por quê? Com a morte ele vai perder. Mas os bens morais que ele adquiriu, esse ele leva. Que é a verdadeira riqueza. Exato. Que o título está mostrando. Agora, aquilo que é fugaz, não é tão importante ter um carro, para quê? Um carro mais luxuoso, mais moderno, mais bonito, ter um avião, ter casas fantásticas, que vão se fruir isso após o desencarne. Entendeu? Não então usa. continua mais um pouco. Não aí. isso. Mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui.
nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei no mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Só, mais nada. Entendeu? O que nós temos ao desencarnar, meus irmãos? Isso é para a gente refletir. A pergunta é para isso. O que a gente tem quando desencarna? Você vai levar o quê? A sua poltrona preferida, a sua cama, o seu automóvel que você gosta tanto dele, aquele sonho que você tinha daquela casa de campo maravilhosa ou na praia. Você não vai levar nada disso. Agora, existem riquezas que são as riquezas morais. Os teus atos em vida, essa você vai levar. Isso não tá? tem como. Não se esqueça que muita gente não tem isso, porque é a provação ou a expiação em relação à vida anterior. Jesus mesmo fez questão de dizer dele o quê? Que ele não tinha uma cabeça, uma pedra onde colocar a cabeça. Entendeu? Exato. Ele não tinha bens materiais. Claro. Então, é aí que a gente vê o ensinamento como está correto. Perfeito. Uma pessoa me disse uma vez, aliás, não disse para mim, tá? Disse para o defunto, disse o seguinte: caixão não tem gaveta. Isso, portanto, foi no enterro, né? No enterro. Caixão não tem gaveta. Já ouvi essa expressão. Vai para a gaveta. É diferente. Exatamente. Tá bom, certo? mas, Vec Miller, a menos que você tenha alguma coisa para completar, não. Porque estamos fazendo sinal, nós temos que fazer o segundo intervalo. Voltaremos em um minuto. O assunto é fascinante porque, meu caro telespectador, se você não priva da felicidade com os seus princípios espíritas, o problema é seu. Mas se você se comporta de acordo com os princípios éticos e morais que você sabe que esse você tem na sua mente, você não vai fazer aos outros o que não quer que te faça, é um deles. Então, você mesmo pode refletir sobre isso. E reflita. Nós voltaremos em um minuto. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Posso fazer agora. Bom, vamos lá, Vec Miller, continuemos vamos então. Lá. Vamos, por favor. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, a outros a miséria e a fome? Normalmente, os espíritos, quando estão no mundo espiritual, eles escolhem, pelo menos eles opinam no tipo de sofrimento que eles terão que passar para resgatar. Certo. Tá?
É a mesma coisa que hoje nós tivéssemos uma pessoa condenada e ele pudesse escolher o tipo de condenação que ele queria fazer. E, de certa forma, acontece. Posso cumprir em casa, posso cumprir preso, posso estar no isolamento, né? Posso ter visita íntima, pelo menos na lei brasileira, e pode ter saído durante um determinado período ou cumprir mesmo em casa. Então, tem alternativas. Também no mundo espiritual você tem, só que tem que efetivamente não vai haver nenhum erro que a gente faça que não vá resgatar através do sofrimento. Certo. Tá? Perfeito. Existe um outro meio de resgate, Sr. Gama? Existe, que é através do amor ao próximo. Mas essa moeda não é fácil de fazer para quem não está ainda preparado. Perfeito. Porque amar a terceiro, quando ainda estamos vinculados, e vamos citar um exemplo, vamos distribuir o alimento que nós temos para os pobres e nós ficarmos sem ele, é difícil de fazer, né? É complicado, Então, muito vamos lá. complicado. Diga. Então, a riqueza é uma prova mais dura do que a miséria? No sentido de que com a riqueza você pode fazer muito bem. Ah, sim, sem dúvida é uma prova mais difícil. Dificilmente você encontra um rico voltado a fazer a caridade. Mas você encontra pessoas mais humildes que fazem. Provando, portanto, que a pessoa quer levar para o túmulo do outro lado os prazeres que encontra na comida, nos bens que tem, etc. E não vai ser assim. Perfeito. Não é assim. Deus quis assim, não tem jeito. Entendi. Nessa mesma coisa, não especificando qual seria a pior, a riqueza, a miséria ou a sexualidade? Olha, são provas diferentes e circunstâncias diferentes. A sexualidade, nós não podemos esquecer que o espírito também participa nessa escolha quando tem condições. Então você abusa de um sexo numa vida, do seu sexo numa vida, levando a destruição para os membros, para a família, para isso, para aquilo, gera problemas gravíssimos. Eu tenho aqui um pequeno texto, não sei se eu posso ler, não sei nem se dá tempo. Não sei se é aqui ou se é nesse livro, esse outro, Missionários que a gente, enquanto estudava, olha o que ele diz assim. Olha o problema da sexualidade, já que você abordou. Isso. Ele diz assim, os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Olha como é importante isso. Já começa dizendo sentinela viciada. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, papai e mamãe, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias. Nossa. Muito mais interessado no serviço dos alfaiates do que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abuso do sexo, que você está falando, e abuso da alimentação, desde os anos mais tempo, nada mais fazíamos do que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas na vida futura? Certo. O plano superior jamais nega recurso aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração dos seus patrimônios morais, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Traduzindo, se você, numa vida, fumou, bebeu e abusou disso aí, na outra vida vem um câncer de pulmão, tá? Ou de estômago, ou se você teve um problema de sexualidade, vai transbordar isso em câncer, pode ser, não sei, pode ser na próstata, pode ser na opção de lugares, mas normalmente o abuso é de tal ordem que é aquele órgão que é abusado que retém aquela energia negativa e que faz com que na outra vida aquilo apareça como resgate. Nossa, mãe. Mas é perfeita essa justiça. Mas com certeza. Não faças aqui para não teres que resgatar um pouquinho mais tarde, não é não? Vamos ver se a gente consegue ser mais objetivo. Vamos lá. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado,
de mais meios de fazer o bem? Ah, sim, mas aí é que prevalece aquela coisa. Quais são as piores coisas do homem? Primeiro o egoísmo, depois o orgulho. O orgulho. Tá? Exato. Então o egoísmo é primeiro a minha família, em segundo lugar a minha família, em terceiro lugar a minha família, depois é que vem o resto. E quando vier, né? E se vier. Então, não será agora a hora ideal para estudarmos as provas da riqueza e da miséria? Sim, a gente pode estudar a desigualdade das riquezas, está aqui, né, em algum desses livros, a desigualdade das riquezas, nós vamos estudar também. Com certeza. Tá? Porque está no pátio, a prova da riqueza e da pobreza. Então aí a gente vê que aquilo que estamos passando com dificuldade hoje, se a gente souber cumprir honradez, olha, a colheita é maravilhosa. Agora, se a gente não faz, você imagina, procura a vida de pessoas que têm bilhões, estão influindo no caminho da bolsa de valores de vários países e até de continentes. Exato. Mas de repente ele descobre que está morrendo. Não é para deixar para os filhos? Coitado dos filhos, com tanto dinheiro não vão evoluir moralmente de jeito nenhum. De forma nenhuma. Aí é outro problema que ele deixou para os filhos. Pois é. Agora passamos para um outro subtítulo, tá certo? Necessário e supérfluo. Vamos lá. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Bom, o limite do necessário é aquilo que lhe basta para viver e sobreviver em condições simples. Agora, se você coloca como necessário ter um carro último tipo, ter vários criados e várias criadas, pode estar tranquilo que isso atrai muito mais coisa, porque as formas de riqueza e poder vêm como tentação para a gente não ficar livre dos problemas. Entendeu? Porque a tentação está ao nosso lado, caminhando ao lado do nosso bolso, né? Sobretudo quando você conversa com pessoas muito ricas, que sabem mostrar que são a melhor, mas na hora da morte, meu amigo, liberar daquilo tudo, me faz lembrar um grande político brasileiro, e que ele até implantou, acho que é CIEP, né? De educação. Sim. E ele então, na hora da morte, será ele rico, né? Senador da República, teria dito, eu espero que seja verdadeiro o relato, eu não estava lá, e que então que ele disse, meu Deus, será que alguém pode me garantir que a vida continua do outro lado? Veja bem, quem pode garantir? Não, nem ele. Perfeito. Analisando nossa constituição física, a natureza mesma não traçou os limites de nossas necessidades? Claro que sim, a natureza, o planeta está ali para isso, para que a gente caminhe, né, de acordo com os limites da nossa cidade. Mas vaidade e ambição faz com que o homem procure cada vez ter mais prazeres, mais sensações. Então nós vivemos da sensação que o cigarro dá, a sensação que o álcool dá, a sensação, digamos assim, mais privilegiada que o sexo dá, tá? E se vivemos em torno disso e não percebemos que há pessoas que estão passando necessidade ao nosso lado, nós esquecemos que somos espíritos criados e imortais, a gente está se preparando para sofrer depois. Nossa, mãe. Eu não quero isso jamais para mim. Tá certo. Muitos encarnados sufocaram-se com os prazeres supérfluos que a riqueza lhes proporcionou, ignorando os demais encarnados. Que pensar dessa verdade? Lamentavelmente, ele vai enfrentar uma realidade. Ele está muito atrasado espiritualmente. Muito atrasado, porque aí ele não tem como justificar o que ele ganhou. Porque se você deixa de lado a reencarnação e diz, não, isso não é possível que eu não lembro, eu quero lembrar, meu caro irmão, aquilo que já falamos hoje aqui. Você é um corpo de energia. Então veja que interessante, os espíritos se alimentam? Sim. De que maneira? Igual a você, igual a mim, igual a qualquer um. Como? Porque enquanto você se alimenta de uma substância mais grossa, como por exemplo o arroz, o feijão, a carne, as verduras, etc., você se alimenta disso aí. Mas o que você tira disso aí? Você tira as energias. O resto, através
Quando você defeca, você então expulsa aquilo Expulsa e tira essa o energia. excesso. Os espíritos já tiram a própria energia da natureza e, consequentemente, eles também têm uma forma mais simples de se alimentar. Mas não pode viver exclusivamente para aquilo, né? Porque então ele tem a mente, o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Acaba que isso aí te provoca dores e sofrimentos na vida futura. Perfeito, perfeito. É natural no homem o desejo de possuir? É natural o desejo de possuir, sim. Tá? Agora, o desejo de possuir não pode te dominar ao ponto de você viver para aquilo. Para aquilo. Tá? Perfeito. Então, o desejo de possuir é normal. Isto aí é a tentação. É isso aí. Às vezes, com o recurso que você dá e você tem tanto para distribuir, para fazer, você dá uma miséria tão grande para alguém que é como se você comprasse a sua consciência com aquilo. Eu já dei, está dado e acabou. Não é assim, né? Não, pelo contrário. Né? Nós estamos chegando ao final do programa, tá? Ainda temos uns 2 minutos. Vamos lá, as perguntas que você tem. Isso é a última. Algumas pessoas só acumulam bens afirmando que é para deixarem para os filhos. É justo isso? É claro que não. Eu conheço muita gente que pensa dessa maneira. Como também, lastimavelmente, conheço situações em sentido contrário, que os filhos ficam esperando que o pai acumule dinheiro para deixar para eles. Não gasta nada não, fazem, né? Morreu o papai, pelo amor de Deus, não abre o inventário dele, não, deixa quietinho esperando, porque assim que a mamãe morrer, já que o pai morreu, agora é a mamãe, tá? Terminando, pelo menos a gente faz a divisa de tudo, perde pouco. Não está preocupado se o pai morreu, se a mãe morreu, o que representa. Com o tempo, talvez ele vai refletir isso, mas infelizmente aí a nossa ganância é tanta que diz, não faz não, porque, mas puxa vida, ele te deu a vida, ou ela te deu a vida, e ainda assim você pensa assim? Pensa assim. Infelizmente, primeiro na condição de advogado, posso lhes dizer que é muito triste essa divisão quando ela acontece, sabe? Perfeito. Mas nós mesmos vamos escolher as penas que nós vamos resgatar na futura vida. Mas agora chegamos ao final também. Chegamos ao final, né, seu Gama? São pensamentos morais, mas a doutrina espírita não tem leis, não tem dogmas, não tem rituais, não tem sacramento, não tem imposições, mas tem as leis morais de Deus, mas são leis morais. Quer cumprir, cumpre. Não quer, vai ter que cumprir pela força. Numa vida futura. Você virá numa reencarnação tal, porque você não tem méritos, você não sabe usar a riqueza que Deus te deu, nem a própria vida, meteu a cara na droga, agora você colhe. É inevitável. Não vai ser nessa vida, a vida continua. Isso é bom, mas tem um preço. Mas com certeza. E nós é que colocamos esse preço, né? Pois é. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita, tá certo? Às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, reprises aos sábados às 15 horas, às terças-feiras às 19 horas. Lembrando que lá o pessoal de Três Rios e Paraíba do Sul pode ver também esse programa e toda a programação do canal, tá certo? Canal 3 da cidade de Três Rios. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Chico Xavier foi um homem que fez tanta coisa e, meu Deus do céu, não tinha nada. A única coisa que ele tinha quando conheceu a doutrina espírita e assim morreu, pobre. Então, tudo que ele conheceu, escreveu mais de 420 livros, alguns espalhados em quase todos os idiomas. E esses livros extraordinários, então, nos trouxeram uma verdade revelada que você cumpre se quiser, mas vai responder por isso. Que conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. A afirmação é de quem? De Chico Xavier? Não. Não, de Jesus. É de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Em João, lá na frente, capítulo 8 ou 9 de João, que Jesus diz, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui só tentando levar a verdade. Se quer aceitar, tudo bem, simplifica o seu caminho. E você cresce mais rápido até na hora da desencarnação. Mas se não quiser, paciência.
O Chico dizia uma frase linda que sintetiza muita coisa. Ele dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Conheça